Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyaman Asmad Acharya Paryantam Vande Guru Paranvaran Om. Nas classes anteriores, salientei que as escrituras apresentam primeiro uma infraestrutura ideal para o cumprimento dos objetivos humanos, ou purusharthas. E depois de apresentar a infraestrutura, as escrituras também apresentam um curso de disciplinas para o cumprimento desses objetivos. E esse curso de disciplinas é classificado em 3: Karma Yoga, Upasana Yoga, Jnana Yoga. Upasana Yoga também é conhecido como Samadhi Yoga. Destes 3, vimos brevemente o que é Karma Yoga e o que é Upasana Yoga. E hoje me proponho a falar sobre o tema Jnana Yoga. Jnana Yoga significa um curso de disciplina que serve para adquirir conhecimento. Jnana Prapyartham Yoga. E quando você fala sobre um curso de disciplina destinado ao Jnana, ou ao conhecimento, naturalmente a questão surgirá: conhecimento de quê? Porque o conhecimento sempre deve ter um objeto de conhecimento. Então, aqui ressaltamos que no contexto do Jnana Yoga, a palavra Jnanam refere-se ao autoconhecimento, ou Atma Jnanam, conhecimento sobre si mesmo. E quando dizemos conhecimento sobre si mesmo, nós já temos algum conhecimento sobre nós mesmos. Nossa data de nascimento, nome de nossos pais, nossa altura, nosso peso, algumas marcas especiais para identificar. Portanto, temos algum conhecimento sobre nossa personalidade superficial. Mas o que discutimos no Jnana Yoga é o conhecimento da natureza essencial do eu, da natureza básica do eu, da natureza real do eu, ou da natureza superior do eu, para Prakriti. Você pode chamá-lo de eu real, eu essencial, eu superior, quaisquer que sejam as palavras que você use. Nas escrituras, o eu real é chamado de Atma. Portanto, Jnana Yoga significa Atma Jnana Yogaha, um curso de disciplina destinado a obter o autoconhecimento. E qual é o propósito de obter esse autoconhecimento? As escrituras apontam que o autoconhecimento nos dá liberdade, ou moksha purushartha, o objetivo mais elevado, chamado moksha. Assim, Jnana Yoga Mokshartham. E então vem a pergunta natural: o que você quer dizer com moksha? Eu já falei brevemente sobre moksha em minha primeira classe, ao lidar com Dharma, Artha, Kama e Moksha Purushartha. Nós podemos dar várias definições, mas eu vou dar a mesma definição que eu disse. Então, moksha é liberdade da escravidão ou da dependência. E a escravidão é causada pelo quê? Escravidão é causada pelos 3 primeiros purusharthas, a saber, Dharma, Artha e Kama. Então, Dharma, Artha e Kama podem causar escravidão? Ou, aqui neste caso, qualquer coisa ou ser na criação pode causar escravidão. E que tipo de escravidão é essa? Eu disse lá, essa escravidão é de 2 tipos. Quando um objeto está presente para mim, o objeto está ali comigo. Então a presença do objeto causa uma escravidão chamada bharaha. O estresse ou a tensão de lidar com o objeto ou com a pessoa. Lidar com o objeto ou lidar com a pessoa ou lidar com o relacionamento em si, especialmente se for um relacionamento humano. Isso por si só se torna um grande bharam, causando estresse e tensão. De fato, muitas pessoas, quando enfrentam problemas, dizem que a causa é o estresse e tensão causada pelas relações humanas. Portanto, a presença de objetos causa um tipo de problema chamado bharaha, ou peso.
E a ausência de objetos cria outro tipo de problema, chamado vazio ou solidão. Assim, sem eles me sinto vazio, e com eles me sinto esgotado. Então não tenho muita certeza se os quero ou não. Quando não os tenho, anseio por tê-los, e quando os tenho, anseio por liberdade. Então esta é a tirania do mundo. Se está comigo, enfrento um tipo de problema. Se não está comigo, enfrento outro tipo de problema. De qualquer forma, estou numa sopa. Isso se chama Upayataf Pachar Rajohu. Então, de qualquer forma, é um problema. E por moksha, queremos dizer que estou livre deste problema causado pelo mundo. O que significa que a presença de objetos não causará tensão em mim se eu for uma pessoa livre. E a ausência de objetos não criará vazio em mim. A presença de pessoas não criará a tensão do relacionamento. E a ausência de pessoas não criará solidão. Se eu posso ter Dharma, Artha, Kama quando eles estão ali, e posso ser feliz também mesmo quando Dharma, Artha, Kamas não estão ali, então de qualquer forma eu estou bem. Isso se chama liberdade. Com objetos estou bem, sem objetos estou bem. Com as pessoas estou bem, sem as pessoas estou bem. Krishna apresenta isso lindamente na Gita. Naivatasya kritenartho na kriteneha kaschana nachasya sarva bhuteshu kashchidartha vyapashrayaha. E essa liberdade é fruto do autoconhecimento. E esta liberdade interior se expressa na forma de 3 virtudes que são muito úteis para a vida humana. Essa liberdade interior me dá 3 virtudes que são muito, muito úteis para a minha vida. Virtudes essas que são lindamente apresentadas em uma oração bem conhecida chamada Oração da Serenidade. Uma bela oração. Serenidade significa equilíbrio mental, samatvan. Nesta oração, nos dirigimos ao Senhor e pedimos essas 3 virtudes. Ó Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar o que não pode ser mudado na vida. Ó Senhor, conceda-me a coragem para mudar o que pode ser mudado na vida. E, ó Senhor, conceda-me a sabedoria para saber o que pode ser mudado e o que não pode ser mudado. Principalmente no que diz respeito aos familiares. Ó Senhor, conceda-me serenidade, conceda-me coragem e sabedoria para discriminar. Estas são as 3 virtudes: aceitação, coragem, discernimento. E por aceitação, não queremos dizer uma aceitação negativa. Que o que não pode ser curado tem que ser suportado. O que vou fazer? Isso é uma aceitação negativa, com uma sensação de me sentir vitimizado. Mas aqui por aceitação queremos dizer uma aceitação alegre e equilibrada, que não levará à amargura. Uma aceitação que não produz ódio, que não produz o sentimento de vitimização, que não produzirá um sentimento de injustiça que me é feito, que não produzirá qualquer reação negativa. Isso eu chamo de aceitação saudável. A vida se tornará bela se eu puder aceitar saudavelmente todas as situações sem escolhas. E se eu puder mudar corajosamente o que pode ser transformado. E se eu for capaz de discernir qual é qual. Estas são as 3 virtudes que são o benefício da liberdade que eu obtenho através do autoconhecimento. E agora a próxima pergunta é: como posso obter o autoconhecimento? Qual é a disciplina de Jnana Yoga que devo seguir para obter o conhecimento de mim mesmo? Então dizemos que qualquer Jnana pode ser alcançado apenas por um método. Qualquer Jnana pode ser alcançado apenas através de um método, e esse método é usar o instrumento de conhecimento.
Qualquer conhecimento só pode ser adquirido usando um instrumento de conhecimento. Em sânscrito, o instrumento de conhecimento é chamado pramanam, uma palavra técnica muito importante. Pramanam significa um instrumento de conhecimento. E aquele que usa o instrumento de conhecimento é chamado pramatha. E o conhecimento que é gerado, ou seja, jnanam, é conhecido como prama. E o objeto que é conhecido é chamado prameyam. Assim, pramatha usa o pramanam e adquire prama no que diz respeito ao prameyam. Sem usar um instrumento de conhecimento, você não pode adquirir conhecimento. Por exemplo, se preciso conhecer a cor de um objeto, não tenho outra opção senão usar um instrumento chamado olhos. Se eu quiser saber qual é o som, tenho que usar o instrumento chamado ouvidos. Sem usar os olhos, Varna Jnanam não pode acontecer. Sem usar os ouvidos, Shabda Jnanam não pode acontecer, etc. E nossas escrituras fizeram um estudo elaborado sobre este tópico, Pramanam, e apontam que existem 5 instrumentos de conhecimento à nossa disposição. Temos 5 instrumentos de conhecimento à nossa disposição. E como esses 5 instrumentos de conhecimento estão disponíveis para os seres humanos, eles são chamados de Paurusheya Pramanani. Paurusheya Pramanam significa o quê? Os instrumentos de conhecimento à disposição dos seres humanos. E quais são os 5 instrumentos? Eu não vou discutir detalhadamente. Este é um tópico introdutório ou resumido. Eu vou apenas insinuá-los. O primeiro é chamado de percepção. Você obtém conhecimento usando os 5 órgãos dos sentidos: olhos, ouvidos, nariz, língua e pele. E ao perceber através dos órgãos dos sentidos, você obtém conhecimento. O conhecimento perceptivo. Portanto, a percepção é o primeiro instrumento. O segundo é chamado de inferência. O primeiro em sânscrito é chamado de pratyakshan. O segundo é chamado de inferência, ou anumanam. O terceiro é chamado de postulado, em sânscrito, arthavatthi. O quarto é chamado de comparação, em sânscrito, upamanam. O quinto é chamado de não cognição, em sânscrito, anubhalabdhi. Você não precisa se preocupar com os detalhes. Você acabou de conhecê-los. Espero que em algum momento eu possa me alongar sobre eles detalhadamente. Mas agora apenas observe isso. Pancha Paurusheya Pramanani. E para todos os propósitos práticos, podemos reduzir estes 5 em 2. Percepção e inferência. Esses 5 podem ser denominados como 2 para nossos propósitos práticos. Percepção e inferência são os 2 métodos pelos quais adquirimos o conhecimento. Todas as ciências funcionam com base na percepção e inferência. E agora, temos que descobrir qual pramanam devo usar para obter um conhecimento específico, especialmente o autoconhecimento. E o Shastra aponta que o instrumento que você usará dependerá do objeto que você deseja conhecer. Isso não depende do seu capricho ou da sua imaginação. O instrumento do conhecimento depende do objeto do conhecimento, e não depende da vontade ou da fantasia da pessoa. Se eu preciso saber a cor de um objeto, não tenho escolha, eu tenho que usar os olhos. Eu não posso dizer, somos pessoas livres, por que eu deveria obedecer a algum outro? Vou usar meus ouvidos apenas e saberei a cor. Você não pode fazer isso. Não é possível. Onde você não tem escolha, que você tenha coragem de mudar. E se você tem que mudar o instrumento de conhecimento, use os seus olhos.
Não seja arrogante ou inflexível. Então devemos sempre dizer que Jnanam é adquirido usando o Pramanam apropriado. Esse Pramanam apropriado é muito importante. E aqui queremos adquirir autoconhecimento, e tenho que descobrir qual instrumento ou Pramanam devo usar. E quando faço um inquérito, encontro um obstáculo, um grande problema. E qual é o problema? Todos os 5 instrumentos à minha disposição são instrumentos extrovertidos, capazes de estudar apenas o mundo objetivo. Todos os instrumentos à nossa disposição são capazes de obter apenas o conhecimento do mundo externo. No universo objetivo, nenhum desses instrumentos é capaz de estudar o próprio sujeito que está por trás desses instrumentos. Esta é a limitação intrínseca de Pancha Pramanani. Esta é a limitação intrínseca da percepção e da inferência. E, de fato, esta é a limitação intrínseca da ciência. A ciência nunca reconheceu esta limitação antes. Apenas atualmente alguns cientistas estão reconhecendo esta limitação intrínseca da ciência. E qual é a limitação intrínseca? A ciência pode estudar apenas o universo objetivo. Nunca pode estudar os estudantes. Estudar o sujeito. Isso a ciência não pode fazer. É exatamente como nossos próprios olhos. Os olhos podem perceber tudo na criação. Mas infelizmente os olhos têm uma limitação peculiar. Qual é essa limitação? Os olhos não podem ver eles mesmos, porque são extrovertidos. Nunca podem estudar a si mesmos. Portanto, a lei é: o sujeito nunca está sujeito à objetivação. O sujeito nunca está disponível para estudo objetivo. Então, os olhos são incapazes de ver os próprios olhos. Similarmente, eu, o outro eu, não posso me estudar. Os olhos não podem estudar a si mesmos, e eu não posso me estudar sozinho. Assim, o autoconhecimento será elusivo para os seres humanos e para toda a ciência material. Mas então existe uma saída. E qual é esse caminho? Se tenho que ver meus próprios olhos, tenho que aprender a contar com a ajuda de um objeto externo, de um fator externo. E qual é esse fator externo? Tenho que usar um espelho para ver meus olhos. Eu deveria ser humilde o suficiente para aceitar que meus olhos não podem ver a si mesmos diretamente. E então preciso da ajuda de um fator externo, chamado espelho. E com a ajuda do espelho, posso ver meus próprios olhos. Similarmente, todos os Paurusheya Pramanans são inadequados para dar-me autoconhecimento, a menos que eu introduza um 6º Pramanam, um 6º fator que servirá como um espelho para obter autoconhecimento. Eu tenho que aceitar a necessidade de um 6º Pramana, que não está em minhas mãos. Assim como o espelho que tenho que trazer de fora. O 6º Pramana deve vir de fora. E esse 6º Pramana é chamado de Shastra Pramana, o ensinamento escritural, também chamado de Shabda Pramana. E este Shastra Pramana, ou Shabda Pramana, ainda não está comigo. Ele tem que ser trazido de fora, como um espelho. E por isso é chamado Apaurusheya Pramana. Apaurusheya Pramana significa que não está naturalmente disponível para os seres humanos, mas deve ser trazido de fora. E este Shastra Pramana nos foi presenteado. Assim como o Bhagavan deu espelhos para que possamos ver nosso próprio rosto, imagine se os espelhos não estivessem ali. Eternamente sua beleza, assumindo que sejamos belos, né? Eternamente sua beleza não estaria disponível para você. Que tragédia!
Então Bhagavan lhe presenteou com um espelho para apreciar sua beleza superficial. E Bhagavan também lhe deu um espelho escritural para desfrutar de sua beleza interior. Um espelho local para desfrutar sua beleza exterior e um espelho escritural para desfrutar de sua beleza interior. Se você se recusar a usar o espelho, quem será o perdedor? Ninguém. Então vem o sexto Pramana, Shastra Pramana, Shabda Pramana, Apaurushaya Pramana, somente com o qual podemos obter autoconhecimento. E a próxima coisa que sabemos é que mesmo que o espelho seja capaz de mostrar a você o seu lindo rosto, para aproveitar o benefício, você deve saber como usar o espelho corretamente. Você deve saber qual é a parte da frente do espelho e deve saber qual é a parte de trás do espelho. Então, qualquer coisa só o ajudará se você souber como usá-la. Similarmente, o Shastram, ou as Escrituras, só podem ajudá-lo se você estudar as Escrituras adequadamente e se lidar corretamente com as Escrituras. Então você pode ver sua beleza, você pode obter autoconhecimento. E quando tento estudar as Escrituras, usá-las eu mesmo, entro em outro grande problema. Porque as Escrituras, ao contrário de todas as outras formas de literatura, usam um método peculiar para transmitir autoconhecimento, devido à singularidade do assunto, que é o ser, devido à singularidade do conhecimento. Então as Escrituras fazem uso de um método único. E qual é esse método único? Normalmente, sempre que leio um livro, qual é a minha orientação? Normalmente, todos os livros lidam com variedades de objetos na criação, lugares na criação, pessoas na criação. E, portanto, minha orientação é que devo obter primeiro informações, e depois devo convertê-las em experiência direta, entrando em contato com o objeto. Eu leio o que são as cataratas do Niágara. Recebo informações, e quando vou e realmente fico cara a cara com elas, terei experiência direta, nascida do contato. Portanto, nossa orientação em qualquer estudo é a informação e a dicotomia da experiência direta. Qualquer conhecimento, quando você passa por ele, tem dois estágios: o estágio de informação e o estágio de experiência direta. Mas quando se trata de autoconhecimento, o problema é que não temos de todo estas duas fases. Porque se estamos a falar destas duas fases, qual seria a primeira fase? Eu deveria obter a informação. Então, como obterei a experiência direta? Quando entro em contato com o ser, devo obter experiência direta. Mas infelizmente, você nunca entrará em contato com o ser. Por quê? Porque você é o ser. Portanto, a dicotomia informação-experiência direta não existe no autoconhecimento. Mas geralmente, sempre estudamos as escrituras com esta orientação. Primeiro o conhecimento do livro, e depois a experiência direta. Primeiro a informação, depois a realização direta. Então, devido a esse problema de orientação, nunca sabemos como utilizar as escrituras adequadamente. E, portanto, não obteremos o autoconhecimento se estudarmos as escrituras. Porque no autoconhecimento não há informação, não há experiência direta. Esses dois estágios não existem. O autoconhecimento é uma informação? Não. O autoconhecimento é uma experiência direta? Não. Então o que é o autoconhecimento? Autoconhecimento. Ou, se você quiser uma linguagem diferente, eu diria que o autoconhecimento é a liberdade da autoignorância. Isso é tudo. E assim, o estudo das Escrituras é diferente do estudo de outros livros. E, portanto, o estudo das Escrituras requer um tipo diferente de operação, um tipo diferente de método, que é chamado de Jnana Yoga. E este Jnana Yoga consiste em 3 exercícios.
E este Jnana Yoga consiste em 3 exercícios conhecidos como Shravanam, Mananam e Nididhyasanam. E o que eles são? Shravanam significa me expor ao ensinamento escritural, conduzido por um guia competente. Por que eu disse que é diferente do estudo de outra literatura objetiva? Se você estudar as escrituras, acabará na dicotomia da experiência da informação. Ou você está preso na informação, ou está eternamente preso em busca de experiência direta. Portanto, se você não deve ficar preso nisso, o assunto deve ser tratado, manuseado, por alguém que saiba lidar habilmente e remover a orientação de informação e experiência, e sim dar autoconhecimento, removendo a autoignorância. Imagine o diálogo de Karna com Kunti. Kunti informa a Karna que tem 6 filhos. E Karna diz, eu conheço 5 deles, são os Pandavas. Então Karna pergunta a Kunti, ó Kunti, eu gostaria de saber e conhecer o seu 6º filho. Então primeiro ele quer informações e depois quer o contato direto. Agora imagine que Kunti diz, Tattvamasi, você é o 6º filho. Então imagine que Karna diz, agora tenho a informação, eu sou o 6º filho. Mas então, Kunti, por favor, diga-me, onde posso encontrar o 6º filho? Recebi a informação de que sou o 6º. E agora, por favor, me diga como posso me encontrar diretamente com ele. Isso não existe. É apenas a remoção da ignorância em relação ao 6º filho. Não há questão de dicotomia, informação, experiência. E, portanto, Shravanam é expor-me ao ensino ou manuseio sistemático das escrituras, feito por um guia especializado e por um período de tempo. Porque quebrar a orientação leva tempo. Isso é Shravanam. E este Shravanam tem que continuar por um período de tempo, durante o qual nenhuma pergunta é permitida. Temos apenas que obter o ensinamento abrangente de todos os ângulos, em todos os aspectos, em sua totalidade. E este processo é chamado Shravanam. Mesmo que você não consiga aceitar alguma parte do ensinamento, mesmo que tenha dúvidas sobre algum aspecto específico do ensinamento, você pode deixar de lado essas questões e dúvidas e ouvir com a mente aberta. Você é livre para discordar do professor, tudo bem, ele não vai amaldiçoar. Você pode discordar, mas por enquanto, você pode deixar de lado suas perguntas e ouvir totalmente. Seja paciente. Shravanam requer muita paciência. Nunca chegue a uma conclusão. Nunca julgue. Nunca seja crítico. E depois vem o segundo exercício chamado Mananam. Após ouvir atentamente, após a exposição ao ensinamento por um longo período de tempo, eu trago à tona todas as minhas perguntas. Geralmente, a beleza deste ensinamento é que, no momento em que você completa o estudo sistematicamente, não haverão mais perguntas. Geralmente. Porque as próprias escrituras tratam das possíveis questões. É por isso que está na forma de um diálogo. Guru Shishya Samvada. O Shishya terá as perguntas que você tem. Mas mesmo que você tenha dúvidas, você terá total liberdade para sua mente racional, para sua mente lógica, para sua mente científica. Ela terá todo o escopo. Qualquer coisa abençoada que você quiser, você pode perguntar. E o professor está disponível para responder ou ajudar o aluno a tirar todo tipo de dúvida, porque as dúvidas são obstáculos ao conhecimento. Portanto, Mananam remove todos os obstáculos no intelecto e transforma o conhecimento em uma convicção indubitável. Nissanshaya Jnanam. Com relação a quê? Com relação à minha natureza essencial.
Natureza superficial todos conhecem, eu também conheço. Mas é com relação à minha natureza essencial, minha natureza real, minha natureza superior. Assim, Shravanam remove a ignorância, Mananam remove dúvidas e os problemas intelectuais. E na sequência vem o processo chamado Nididhyasanam, que é o processo de internalização ou assimilação deste conhecimento e a remoção do comportamento habitual. Porque eu desenvolvi o comportamento atual muito gradualmente. É um hábito, é um condicionamento que eu tenho e eu tenho que me descondicionar. Esse processo é chamado Nididhyasana, ou assimilação. Porque é somente quando esse comportamento habitual desaparece é que obtenho todos os benefícios deste conhecimento. Caso contrário, será como na história. É uma breve história. Parece que havia uma associação de barbeiros. Temos associações para tudo. E essas pessoas queriam comemorar o aniversário da associação. Queriam fazer um teatro. E todos os atores são, claro, barbeiros. É um aniversário da Associação de Barbeiros. E o teatro é sobre Rama. Tem Rama, Sita, Dasharatha, todos eles. Então chegou o dia crucial. Assim, Dasharatha, com todos os ornamentos, ele é um rei por fora, mas por dentro é um barbeiro. E também Vishwamitra, o Rishi, lembre-se, ele também é um barbeiro. Mas Vishwamitra tem que vir e pedir a Rama que proteja o Yaga. Então o Vishwamitra entra. E o que Dasharatha deve fazer? Dasharatha pergunta, o que você quer? O que posso fazer? Ele ensaiou muito bem. Mas na plateia há tantas pessoas, milhares de pessoas. Ele ficou nervoso e no momento crucial ele disse, você quer cortar o cabelo? Quer fazer a barba? Porque ele pensou que estava na barbearia. Então isso é o chamado de o barbeiro interno. E por fora ele é Dasharatha. Similarmente, temos sido sansaris, pessoas mesquinhas, amargas e ignorantes. E essa personalidade influenciou nossas respostas, nossos objetivos. Foi tudo governado pela nossa ideia de nós mesmos. Como você se comporta depende de como você se vê. Todo comportamento depende da sua imagem. E enquanto você tiver uma autoimagem miserável, seu comportamento será miserável. E mesmo que o guru transforme a autoimagem, a antiga autoimagem continua por um período de tempo. E portanto precisamos de algum tempo para permitir que a transformação aconteça. E esse processo é chamado Nididhyasanam, no qual eu me mantenho em contato com o Shastram. Mesmo que a parte do estudo tenha terminado, eu mantenho contato com o Shastram, ou mantenho contato com os Gyanis, as pessoas sábias. Satsanga, ou Shastra Sangha, eu continuo, porque a associação influencia minha personalidade. E não só mantenho o contato com o Shastra, eu também levo uma vida alerta, monitorando minhas respostas. E me certifico de que cada resposta em cada situação seja governada pelo novo ensinamento, e não governada pela velha personalidade incompreendida. Isso é chamado de Nididhyasanam, o processo de assimilação. E só o conhecimento assimilado me nutre, assim como só a comida assimilada me nutre. Não é importante a quantidade que eu como, mas a quantidade de comida que eu digeri. Só isso importa. É por isso que Swami Chimayananda diz maravilhosamente, você passou por 10 Upanishads. Maravilhoso. Mas quantas Upanishads passaram por você? Passar por 10 Upanishads não é importante. Mas uma Upanishad passou por você? Então, Shravanam, mais Mananam, mais Nididhyasanam é Jnana Yoga.
E este Jnana Yoga dará autoconhecimento, e o autoconhecimento dará moksha, o que significa que sou livre na presença das coisas e livre na ausência das coisas. Livre na presença das pessoas e livre na ausência das pessoas. Na presença da minha vida e até na morte. Isso é Jnana Yoga, a forma mais sutil de sadhana. E você deve se lembrar que os 3 yogas, Karma Yoga, Upasana Yoga e Jnana Yoga, são obrigatórios para todas as pessoas. E como eu disse antes, eles não são dados como yogas opcionais. Todo mundo precisa passar por eles, e a combinação está no autoconhecimento que me dá moksha. E se houver uma pessoa que vem direto para Jnana Yoga, sem Karma Yoga ou Upasana Yoga, ele não pode ter sucesso. É como ir diretamente para um mestrado de matemática, sem passar pelo primário, secundário, essas coisas. E se uma pessoa ignora Karma e Upasana e obtém Jnana com sucesso, o Shastra diz que ela deve ter passado por ambos no Janma anterior. Então, no Janma passado ou no Janma presente, uma pessoa deve passar por esses yogas. E se você estuda o esquema Ashrama, descobrirá que os 4 ashramas são projetados apenas para a busca desses 3 yogas. E mesmo que esses 3 não sejam compartimentos herméticos, que você termina um, então já passa para o outro. Não é assim. Mas mesmo assim, há um predomínio de um yoga numa determinada fase da vida. No Brahmachari Ashrama, trata-se principalmente do estudo da teoria. O que é a vida? Qual o objetivo? Brahmachari Ashrama é orientado para o estudo. E então os outros 3 ashramas são destinados à prática predominante dos 3 yogas. Grihastha Ashrama é Karma Yoga Pradhana. Vanaprastha Ashrama é Upasana Yoga Pradhana. E Sannyasa Ashrama é Jnana Yoga Pradhana. As 3 infraestruturas diferentes são apresentadas para a prática predominante desses 3 yogas. Mesmo que você não passe fisicamente por esses 4 ashramas, você terá que fazer as modificações apropriadas em seu estilo de vida, dependendo de qual yoga você pratica predominantemente. Portanto, ajustar a infraestrutura, seguir os 3 yogas, obter o conhecimento e ser livre. Sentir-se uma pessoa livre, mesmo enquanto desfruta de Dharma, Artha e Kama. E também ser uma pessoa livre, mesmo na ausência de Dharma, Artha e Kama. Esta é a visão de todas as escrituras primárias e secundárias. Veremos mais na próxima classe. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.